Boa tarde a todos, a nossa aula de hoje é de matemática e vamos conhecer mais um pouco sobre geometria, certo? Então, o que seria a geometria? A geometria nada mais é que o estudo das formas dos objetos presentes na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades relativas a essas formas. Então, como a geometria é constituída? Vamos entender um pouco agora a sua constituição, certo? Então, a geometria é basicamente constituída sobre objetos primitivos. Quem seriam esses objetos primitivos? Seriam os pontos, retas, planos, espaços, entre diversos outros. Esses objetos eles não possuem definição, mas possuem características que possibilitam sua identificação. Então, fazendo-se uso desses objetos primitivos que eu falei para vocês, pontos, retas, planos, espaços, é que são definidas as primeiras formas geométricas. Segmento de retas, do plano, polígonos e ângulos. Desse modo, a geometria ela vai ser constituída relacionando objetos básicos a fim de obter objetos mais elaborados. Esses são relacionados entre si para chegar a objetos ainda mais elaborados e assim sucessivamente. Então, a geometria ela possui várias divisões. Eu trouxe apenas 3 divisões da geometria para vocês entenderem, certo? A geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. A geometria plana são todas as figuras, formas e definições são feitas para objetos pertencentes ao plano, isto é, que possui apenas largura e comprimento. Então, geometria plana é a geometria que é baseada em elementos bidimensionais, com apenas 2 dimensões, largura e comprimento, tá? Os conceitos discutidos pela geometria plana são de ponto, reta, plano, posição, relativas, distância entre 2 pontos, ângulos, polígonos, áreas e trigonometria, entre outros. Já a geometria espacial, os objetos pertencem ao espaço tridimensional, ou seja, 3 dimensões. Quais dimensões são essas? São comprimento, profundidade e largura, certo? São 3 dimensões. Então, os objetos pertencentes ao espaço tridimensional, ou seja, agora existem a possibilidade de considerar a sua profundidade. Os conceitos discutidos na geometria espacial são todos os da geometria plana, além de planos, poliedros e corpos redondos. Geometria analítica é a sub-área que relaciona a geometria com a álgebra e utiliza uma para resolver problemas provenientes da outra. Então, sólidos geométricos. O que seriam sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são figuras definidas no espaço tridimensional, certo? Isso significa que é possível obter comprimento, largura e profundidade, como eu falei para vocês. Então, temos também as classificações dessas formas geométricas. Elas são classificadas em planas e não planas. As planas são as que, ao serem representadas, ficam totalmente inseridas em um único plano, ou seja, o plano bidimensional, largura e comprimento. E apresenta 2 dimensões, como eu falei, comprimento e largura. Essas figuras são alguns exemplos de geometria plana, de figuras geométricas planas. Então, também temos que as figuras geométricas planas, elas são classificadas em poliedros e não poliedros. Então, poliedros são as figuras planas, fechadas, delimitadas por segmentos de retas, que são os lados do poliedro. Esses são alguns exemplos que eu trouxe para vocês, certo? Prestem atenção nesses exemplos. Então, os polígonos eles recebem nomes conforme o número de lados que apresentam. Se tem 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágonos, 8 lados, octágono, 9 lados,
eneágono e assim vai. Os não poliedros, por exemplo, são as formas geométricas não delimitadas totalmente por segmentos de reta. Elas podem ser abertas ou fechadas. Temos também as formas geométricas não planas. Então, para representar formas desse tipo é necessário mais de um plano. Ou seja, ela tem 3 dimensões, são tridimensionais, contendo comprimento, altura e largura. As formas não planas também são chamadas de sólidos geométricos. Eles são classificados em poliedros e não poliedros. Os poliedros são formados apenas por polígonos, onde cada polígono representa uma face do poliedro. A reta de interseção entre duas faces é chamada de aresta. O ponto de interseção de várias arestas é chamada de vértice do poliedro. Aí, na figura ao lado, temos pirâmides, cubos, dodecaedros, que são exemplos de poliedros. Os não poliedros, também chamados de corpos redondos, eles vão apresentar superfícies arredondadas, como são os exemplos das figuras ao lado, como esfera, cone, cilindro, certo? Todos esses são corpos redondos. Então, trouxe também para vocês compreenderem, né, já que está indo muito no exercício quinzenal para vocês, os elementos dos poliedros, certo? São 3 elementos, são faces, arestas e vértices. O que são faces? São formados por planos em um poliedro. 2 faces nunca estão no mesmo plano, mas estão no mesmo espaço, certo? Aqui no cubo vocês podem ver o exemplo de face, que é onde está em laranja. Então, o que são arestas? São os segmentos de retas provenientes do encontro entre 2 faces. As arestas estão representadas em verde, onde vocês podem ver, são segmentos de retas. E tem as vértices, que são os pontos de encontro dessas retas, certo? Está representado aí em lilás. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. E qualquer dúvida, entre em contato. Quem precisar de aula de reforço também me avise, certo? Que a gente vai marcar. E quem tiver dificuldade de responder a atividade, também fale comigo que a gente marca um dia para fazer consultoria, certo? Beijos e até mais.